A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Nesta manhã, nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 18 e no versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esta palavra nos revela hoje quem é o maior no reino dos céus. Mas que reino é esse de que nós estamos falando nesta manhã? É um reino diferente? O que nós entendemos por esse reino? O dicionário, segundo o dicionário, reino é um território que é governado por um rei. Mas para o cristão, para aquele que crê em Deus, é algo mais que não se limita apenas a um território, mas sim ao governo soberano que Deus exerce sobre todo o universo e ainda muito mais. Nós estamos compartilhando esta palavra que também nós falamos na quarta-feira na igreja, juntamente com a pastora Marta. Nós meditamos sobre essa palavra. E lá também nós dizíamos que há muitas referências a este reino. Alguns evangelhos, a maioria deles, falam o reino de Deus, né? E alguns o reino dos céus, como Mateus. Em Mateus 3:2, os discípulos, quando eles foram pregar, em Mateus 10:7, os discípulos, quando foram pregar, Jesus mandou-lhes dizer, né? Digam que o reino de Deus está próximo, digam que o reino de Deus já está entre nós. Em Mateus 3:2, a palavra de Deus nos fala assim no versículo: Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus sempre se referia a este reino, através de parábolas também, como o exemplo da parábola do joio, do trigo. É uma característica importante que o reino de Deus, ele não é carnal, ele não é materializado, ele está ligado a uma obra redentora. É um reino de um domínio moral e de um domínio espiritual. Por isso que os judeus rejeitaram Jesus, porque o reino que os judeus esperavam era um reino que deveria ter um caráter material, político, e eles estavam sendo oprimidos por Roma. Então eles esperavam um libertador. Apenas José de Arimateia, que era um homem piedoso, era um senador da época, ele que tinha uma esperança na renovação interna e pôde entender o que Jesus veio fazer. Ele não esperava somente uma renovação política, mas ele esperava sim uma religiosa, né? Muito mais do que uma política. Em Mateus 15:43, diz que ele era um senador honrado, né? Que esperava o reino de Deus. Então ele foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Vários versículos nos relatam sobre o reino de Deus e o reino deste mundo. Em Mateus 4, no versículo de 8 a 11, nós vemos a tentação de Jesus no deserto. E nessa tentação de Jesus do deserto, o diabo colocou Jesus, né, no alto do monte e mostrou para ele todos os reinos. E disse, no versículo 9, se você se prostrar, Jesus, perante mim, eu darei este reino todo a vocês. Isto é muito impressionante, porque na verdade, o que o diabo estava dizendo, olha, todos os reinos, todos eles, todo o reino é meu, né? Então, há um governante sobre este reino material. Em Mateus 20 e 21, Jesus disse, né, aos discípulos ensinando, se aqui nesta terra, os gentios, eles são grandes, e os que são grandes, eles exercem poder sobre os menores. Mas no reino dos céus, Jesus dizia que não será desta forma. Aquele que quiser ser grande, então terá que ser o seu serviçal. Porque ainda Jesus continua dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir ao mundo. Ele veio para doar-se a si mesmo. Mas os discípulos, eles não entendiam muito bem isso. A mãe
dos discípulos, né, chegou e disse assim: olha, deixa o meu filho sentar à tua direita e o outro à esquerda. Mas Jesus falou assim: não, eles vão beber do meu cálice, eles vão estar comigo. Mas, no entanto, aquele que vai estar do meu lado direito ou esquerdo, isso vai ser dado pelo meu Pai, né? Então os discípulos, eles não conseguiam entender muito bem, tanto é que eles se dispersavam. Isso mostra também em Lucas 24, 21, que os discípulos de Emaús, eles foram andando e murmurando, né, pelo caminho. Eles foram embora depois que Jesus morreu e eles murmuravam entre si: nossa, nós esperávamos um libertador, nós queríamos um rei, e agora, né, Jesus até apareceu para eles e eles não reconheceram Jesus. E Jesus perguntou a eles: nossa, mas por que vocês estão tão tristes, cabisbaixos dessa forma? Não, porque o nosso mestre morreu. Porque eles não esperavam numa redenção, né, futura espiritual, eles esperavam num rei material. Então depois Jesus, ao partir o pão, abriu os olhos daqueles discípulos, né, e eles puderam entender e retornaram então, né, à sua terra natal, porque eles perceberam, né, que Jesus tinha uma obra muito maior, né. Uma pergunta que nos fica nesta manhã é a pergunta que Jesus, não é verdade, nos faz: qual é o reino que nós estamos buscando? É um reino da vida presente ou é uma glória futura? Porque o reino deste mundo, o reino, né, deste mundo contradiz o reino de Deus. Porque o reino de Deus, a carne não vai poder herdar. Essa referência está em 1 Coríntios 15. É uma herança vindoura. O mundo atual é contraditório a este reino. Para este mundo, nós devemos sempre ser os primeiros, os melhores, né? Aquele que é maior, ele subjuga o menor. No entanto, no reino de Deus, o que importa, né? Jesus vai falando no versículo de Mateus, no capítulo de Mateus, nos versículos vindouros, né? Depois do versículo 1, ele vai dizendo assim, que o que importa é ser como uma criança. No versículo 3, ele diz assim: se não vos converterdes, né? Não vos converterdes. O que é converter? É mudar o pensamento. Porque o pensamento desse mundo é ser o melhor, é ser o primeiro, é ser maior, é ser grande, é subjugar o menor, né? Mas converter significa mudar, transformar, né? Ou seja, é ir em outra direção, a direção contrária que esse mundo nos ensina. O que nos causa um conflito interior, né? Porque nós temos que quebrar um paradigma, porque nós criamos os nossos filhos para muitas vezes se defender das coisas, para lutar. Mas quem é o pai que ensina o seu filho a dizer assim: não, se o coleguinha vier e te der um tapa no rosto, você vai oferecer o outro a ele? Quem que é o pai que ensina isso para o seu filho, né? Nós ensinamos muitas vezes os nossos filhos a se defender, a não deixar, né, que as pessoas muitas vezes possam subjugá-las, né, de qualquer forma, moral ou mesmo física, né? Mas Jesus, ele vem nos ensinando que é necessário ser humilde, aquele que se torna humilde como uma criança, no versículo 4 de Mateus 18. Então, nós devemos, nesta manhã, fica para nós refletirmos como que é uma criança. O que significa ser humilde para Deus? Segundo o dicionário Aurélio, é aquele que se diminui voluntariamente. Uma criança, ela se doa ao pai, mas mais do que tudo, ela confia no pai. Ela tem necessidade do seu pai e da sua mãe, ela observa o pai e a mãe, ela é curiosa pelas coisas do pai e da mãe, e também ela perdoa com facilidade os seus pais, né? Essa criança, ela se relaciona com os pais, trocar conhecimento com os pais. Muitas vezes o pai bate na criança e, né, a criança às vezes chora, mas depois ela busca o colo do pai, porque ela confia no pai, ela tem necessidade do pai. E nesse mundo, nós muitas vezes aprendemos a ser autônomos, a buscar assim sempre a independência. E no reino de Deus é contraditório, né? Nós precisamos e nós dependemos do Senhor. Porque em 1 Pedro 1,11 diz que nesta terra nós somos apenas peregrinos. E muitas vezes nós vivemos nessa terra como se não houvesse amanhã. Nós
lógico que essa palavra não é desencorajadora jamais, mas a palavra de Deus, né, nos mostra que nós devemos esperar, sim, no reino de Deus, no reino futuro, porque no reino desta terra, ele não é dominado por Jesus. Sim, Deus tem a soberania por todas as coisas, mas muitas vezes o que reina neste mundo é a maldade, é a impiedade, não é? Diz a palavra de Deus, o rei deste mundo, o Deus deste mundo. O Deus deste mundo muitas vezes quer o dinheiro, é a corrupção, é a maldade, né? É a infidelidade, contrárias à palavra de Deus, né? Que é, na verdade, a fidelidade, o amor, a caridade. E nós devemos pensar nesta manhã verdadeiramente o que significa ser humilde para Deus, né? O que significa ser como uma criança? Será que nós somos como uma criança para Deus? Ou será que muitas vezes nós nos igualamos às pessoas que esperam demais deste mundo? Então, nós não somos juízes de ninguém, mas nós devemos a nós mesmos nos olhar e meditar sobre as nossas ações, sobre aquilo que nós somos e sobre aquilo que Deus deseja que nós possamos ser. Fique com esta palavra nesta manhã, que esta palavra possa encher o seu coração e o amor de Cristo possa estar com você nesta manhã.